Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora a leitura finalizada aqui no canal. Muito bem, estamos aí no dia 27/8, 9 horas da noite, com mais uma resenha, com mais uma leitura finalizada aqui no canal. Isso quer dizer que mais um livro foi lido, que mais um livro sai da estante e vai ganhar um mundo através do Leitura Finalizada. Você que está ouvindo e o pessoal que está chegando aí no Spotify, sejam muito bem-vindos, sentem-se, porque o Leitura Finalizada de hoje está espetacular. Isso porque a gente está falando de um autor nacional, aliás, um autor nacional de altíssimo calibre, que já esteve aqui no projeto de lives, que já tem livro dele resenhado aqui também, e vocês já devem ter visto em algum momento a gente bater papo com R.T. Coutinho. Esse é o nome artístico dele. Você vai conseguir acessá-lo pelo site da Amazon através desse nome artístico, R.T. Coutinho. Eu estou falando de Rodrigo Coutinho. Ah, que maravilha! Se eu não me engano, o Rodrigo teve no projeto, deve ter mais de 2 anos. Isso já tem um tempo, hein, gente? Tava na hora mesmo do autor voltar. E ele volta com uma classe. Ele volta com um poder. Ele volta com uma obra magnífica chamada Carta ao Celebrante, por Dorian Gray. E a gente vai entender por que por Dorian Gray. É óbvio que eu não vou dar spoiler, eu não vou falar os plots, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa capa, a gente vai conversar um pouquinho sobre os personagens e, obviamente, a gente vai falar sobre os dilemas, já que esse livro mescla drama, romance, ambição, redenção, fracasso. Aqui a gente tem a mistura de tudo um pouco, ou um pouco de tudo. O autor ele faz essa salada muito bem, porque a gente vai devorando esse livro sem sentir. Quando a gente chega no final, a gente, o quê? Como assim? Acabou? Eu não tenho mais disso? E aí eu não vou dar aqui o spoiler do final, mas eu confesso que esse livro me deixou numa ressaca, tá? Eu já tô lendo outras coisas, mas foi uma ressaca que me durou aí, eu acho que uns 2, 3 dias que eu fiquei pensando nessa obra, justamente pela bagagem emocional que o nosso escritor traz. Vamos começar por essa capa? Ai, essa capa, gente, essa capa. Eu arrisco dizer aqui, que essa capa foi feita por inteligência artificial. Não acho que seja uma modelo real ou uma imagem retirada de um banco de direitos autorais, por exemplo. Eu acho que essa mulher na capa, essa coisa belíssima, esse olhar, esse nariz, essa luz que bate nela, eu acho que isso é uma produção de inteligência artificial. Eu posso estar errada, mas essa mulher é tão perfeita, ela diz tanto com esse olhar, ela inclusive se materializa ao longo da leitura, exatamente assim. Quando eu bati o olho, eu falei, gente, isso no cabelo são uvas? São jabuticabas? Não, parece uva. Não, é jabuticaba. Não, mas... né? E aí a gente vê o que simboliza no decorrer da leitura
o que simboliza esse cacho dela em jabuticaba, com essa cor. Gente, é magnífico. Essa capa está de tirar o fôlego. Eu quero, inclusive, parabenizar a editora Insígnia, que é uma editora que publicou o nosso autor, tá? Carta ao Celebrante, por Dorian Gray. Está realmente um trabalho magnífico de capa, de diagramação. O livro, eu estou com um livro físico aqui, dessa vez eu li, não foi digital, foi físico, e toda a diagramação do livro está realmente belíssima. Não dá para ver aqui, mas ainda tem uma dedicatória do autor. Então é aquele combo completo que a gente gosta. Vamos conhecer um pouquinho do R.T. Coutinho? R.T. Coutinho é autor dos romances Quando os Jovens Viram Deuses, Garimpeiro de Alma, Ressurreição, Arrudinha e Pampulinha e Carta ao Celebrante. Gente, vou abrir um parênteses aqui, que Quando os Jovens Viram Deuses foi o livro que esteve presente aqui no projeto, onde o autor também, num bate-papo incrível, falou sobre essa obra, e é um livro magnífico. É um livro cheio de camadas emocionais, é um livro que exige de você uma respiração diferenciada, porque é um livro que te emociona muito. Eu li, tem resenha dele, e vocês podem correr atrás, porque Quando os Jovens Viram Deuses é uma belíssima obra, tá? O autor também escreveu uma coletânea de contos intituladas Água Rás, o removedor dos amores desmazelados, além do livro de ensaios 95 teses da Nova Reforma, baseado nas 95 teses de Lutero. Sensacional, Lutero também. Quem não leu, quem não conhece a história de Lutero, por favor, conheça. Eu acho que já tem até a biografia por aquele famoso, aquele especialista, aquele biógrafo. Eu acho que foi ele que produziu a última biografia de Lutero. Sensacional também, tá, gente? Para que vocês possam conhecer um pouco também a obra do nosso escritor. Uma coisa liga a outra. O autor também compôs ainda a peça teatral O Padre, o Pastor, Alerquim e Satanás, inspirada no conto Satanás. É graduado em filosofia e possui formação como roteirista, obtida em um curso ministrado por Luiz Carlos Maciel, ex-analista e orientador de roteiros da Rede Globo. Maravilhoso, né, gente? Esse é o nosso escritor talentosíssimo, uma bagagem profissional e literária imensa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa sinopse, tá? Que aí a gente já entra um pouco nos personagens, um pouco aí na trama. Carta ao Celebrante narra as memórias de um jovem de 30 anos, desde a infância até o momento atual de sua vida. Ao descobrir o motivo da separação de seus pais, o protagonista, abençoado, rompe os laços com seu progenitor, um escritor fracassado. Gente, só nessa parte aí a gente vê que a gente já, né, o escritor, ele já coloca o abençoado, que é o nosso protagonista. Ele é um jovem de 30 anos e ele vem levando o leitor na bagagem emocional dele. Uma bagagem muito pesada desde a infância. Por quê? Ele vai descobrir que a separação dos pais, né, houve uma separação, houve um motivo muito sério para que os pais se separassem. Com isso, ele vai romper ali os laços com o pai, né? Só que o pai dele é um escritor fracassado, é um escritor alcoólatra, é um escritor que tem Alzheimer,
tem toda uma atmosfera com esse pai ao longo da leitura que é muito sensível, tá? Então ele vai ali romper com essa figura paterna e vai tentar reconstruir a sua vida em Paris, tá? A gente está falando aí, né, de um dos lugares mais badalados do mundo, Paris, imagina. E aí ele é um personagem, né, o Abençoado, o nome, ele é um personagem muito complexo, porque ele é motivado por uma ambição desmedida, né? Essa ambição que o Abençoado tem vai levar ele a abandonar valores, a trilhar um caminho ali muito sombrio. Ele é um personagem muito fascinante, muito bem construído, muito bem engajado, muito bem, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito perturbador, porque ele é capaz de fazer coisas que surpreende o leitor. Você fala assim, porra, peraí, ele não vai fazer isso, ele vai lá e faz. Porque ele tem uma coisa dentro dele, as escolhas dele, né, vão refletir ali uma falta de escrúpulos que vai culminar numa ligação diretamente com o pai. Tá? Então, o pai dele é uma figura que está sempre ali na história, sombreando, e a gente está acompanhando as escolhas que o Abençoado faz, movido pela sua própria ambição, né? Movido por um desejo interno de grandeza, aonde as escolhas vão trazer para ele consequências que ele, né, ele imaginou, todos nós imaginamos, mas o buraco é bem mais embaixo. Então ele é um personagem muito complexo, ele é muito fascinante, mas imaginar o Abençoado é uma forma realmente muito perturbadora também. E aí a gente continua, né? Esse conflito, né, entre o pai e o filho vai levar ele a mudar-se para Paris aos 15 anos, onde, sem recurso financeiro, ele começa a trabalhar numa perfumaria. Lá, ele conhece a Camille Mensageira, uma mulher rica que, ao observar seus dotes físicos, sugere-lhe outra profissão. Assim, inicia-se a saga de um jovem ambicioso que desconsidera os valores sociais em busca de seus próprios interesses. Vocês sabem que ano passado eu li a biografia, eu sou apaixonada por biografia, 70% da minha estante é de biografia, então se eu tenho, 4.000 livros, 2.000 são biografias. E ano passado eu li a Mademoiselle Chanel, a biografia da Chanel. Eu já deixo aqui a recomendação, a indicação da biografia da Chanel. Começando pela capa, que é uma capa envelhecida de uma mulher em Paris na década de 20, onde ela vem fazendo toda essa trajetória pelo perfume, pelo cheiro ideal, né, tem tudo ali. E esse livro fez eu voltar a essa época de certa maneira, tá? Essa atmosfera do perfume, essa coisa de Paris. Vocês sabem que o meu primeiro livro, O Homem do Quarto Andar, o início dele é em Paris, a nossa personagem está em Paris, então eu tenho uma ligação muito forte com Paris. Aliás, o meu primeiro prêmio literário foi em Paris, então eu tenho um negócio muito forte ali com Paris, que eu acho que um dia eu ainda me mudo para lá. Mas esse livro me fez voltar justamente nessa atmosfera, nesse cenário da perfumaria e etc. E quando ele coloca aqui, né, que quando ele vai para lá, ele conhece a Camille, né? A Camille, gente, ela já é uma outra personagem
que vai entrar na história, Camille Mensageira. Porque essa mensageira tem um porquê ali. A Camille, né, significa mensageira. Então fica Camille Mensageira. Não pode ficar dando spoiler e detalhes, mas ao longo da leitura vocês vão entender por que Camille Mensageira. Ela é uma mulher muito rica, ela é uma mulher muito influente, né? Que ela conhece ali o abençoado em Paris e ela bate o olho nele e percebe que ele, né, tem um corpo, um físico, uma coisa diferenciada, e ela vai sugerir que ele siga uma carreira que vai ali desvirtuar dos valores sociais, né? Ela vai oferecer um conforto a ele, além do previsto, mas também uma exploração, né? A Camille, gente, ela é a representatividade na vida dele da decadência, da tentação, né? Do mesmo jeito que ela dá, ela tira, do mesmo jeito que ela faz, ela cobra, do mesmo jeito que ela conforta, ela explora. Então essa figura que vai trazer o abençoado para o mundo do luxo, do hedonismo, ela é aquela serpente, aquela coisa que dá graça e luxúria na leitura. Essa influência que ela tem ali em cima do abençoado vai fazendo com que ele se transforme né, numa outra coisa, e faz com que ele se desvirtue totalmente dos próprios conceitos, da própria moral, em prol da sua ambição. Quer dizer, unir o útil com o agradável. Então ela é esse símbolo dessa ambiguidade moral, né? Ela oferece a ele uma vida de prazer, mas ao mesmo tempo o corrompe. Então a gente tem já uma coisa ali meio que sobrenatural, por assim dizer. Eu pelo menos tive essa impressão. E aí continua. Em uma noite, abençoado reencontra seu amor impossível, a viúva negra de Irijabuticaba, que o inspira a abandonar o trabalho oferecido por Camille. No entanto, ele não consegue se livrar completamente dos maus hábitos adquiridos em sua vida pregressa. Em busca de uma nova fonte de sustento, abençoado executa um plano nefasto. Após descobrir que seu pai está no terceiro estágio do Alzheimer, sob o pseudônimo de Dorian Gray, ele apropria-se das obras literárias de seu pai. Ele as reescreve usando uma técnica aprendida na faculdade de jornalismo. Por meio de chantagem, ele consegue lançar os livros no mercado editorial da França, como se fossem de sua autoria, alcançando assim o ápice de um escritor, o Nobel de Literatura. Contudo, ele sofrerá as consequências da sua farsa. Em um diálogo direto com o leitor, o narrador convida-o a refletir sobre importantes aspectos da identidade, da autenticidade, da ética e do amor verdadeiro. A gente está falando, gente, de uma obra que é extremamente provocante, que vai mergulhar nas complexidades exatamente da ética, da ambição desmedida. Aqui a gente tem essa narrativa em primeira pessoa, onde a gente acompanha essas memórias do protagonista, né? Então, um protagonista completamente perturbado, ambicioso, fragilizado emocionalmente, enfim. E existe um catalisador nessa jornada, né, de autodescoberta, que até o nosso protagonista ir a Paris, né, onde ele luta por essa sobrevivência, por essa autodescoberta, por esse resgate. E aquela salada que eu falei para vocês que o autor faz, que tem de tudo um pouco, é exatamente isso.
Então o autor ele vai pintar um retrato muito vívido da transformação do abençoado, desde o jovem inocente, né, até o homem frio e calculista que ele se torna, né? Eu falei para vocês que em Paris ele é inserido nesse relacionamento com a Camille Mensageira, e aí as coisas vão desenrolando. A gente tem uma reviravolta quando, né, o plot, uma das coisas que acontecem, que é quando ele reencontra justamente a viúva negra de Iris Jabuticaba. Olha que maravilha, que inspira ele a abandonar essa vida que a Camille oferece para ele, essa luxúria, esse conforto, essa coisa. Então a narrativa ela vai se intensificando quando a doença do pai vai sendo envolvida, ele vai se apossando do que não é dele, trilhando um caminho muito ambicioso, e as coisas vão se complicando. Então esse Dorian Gray, né, que é utilizado, ele vai ser usado exatamente para explorar essa autenticidade, essa identidade, as consequências da ambição desenfreada do abençoado. Então a gente tem aí o autor provoca reflexões muito profundas sobre o preço que se paga quando você desconsidera a ética em prol do próprio sucesso, né? O diálogo com o leitor, como ele fala na sinopse, é ainda mais impactante, porque vai te desafiar a refletir sobre a sua própria moralidade, sobre a sua própria ambição e os limites da sua própria ambição. E isso é interessante também no livro, entendeu? Então é um livro muito poderoso, que tem muito desejo humano, né, através desse protagonista de alcançar grandeza a qualquer custo, mas que também nos mostra as consequências inevitáveis que acompanham, né, as ações movidas pelos interesses egoístas. Então, Carta ao Celebrante é uma leitura extremamente envolvente, extremamente perturbadora, mas a gente se delicia até o último ponto, a última vírgula da última página. Então, é um livro, Carta ao Celebrante, por Dorian Gray. Tá, se eu não me engano, na Amazon, posso ver aqui para vocês. Mas se não tiver na Amazon, eu vou deixar o Instagram do escritor para vocês, que aí vocês já podem segui-lo, tá? O RT Coutinho, porque lá, se não tiver na Amazon, vocês entram em contato com ele no direct para perguntar onde vocês podem adquirir. O arroba dele é @escritorrtc, tá bom? É só jogar aí, vocês vão ver, e mandem um direct para ele, porque ficou com curiosidade, quer conhecer um pouco mais a história. Se eu falar um pouco mais, eu vou dar spoiler, e eu não quero dar spoiler, e até porque nosso escritor vai estar com a gente em setembro, numa live, num bate-papo sobre esse livro. Então, eu só passei o básico aqui para vocês, porque a gente vai conhecer ainda mais essa história pelo próprio escritor, pelo próprio autor, pela própria criatura, né, dessa obra magnífica. Eu vou botar lá no Instagram data, dia, então vocês podem acompanhar tranquilamente. E não se preocupem, vai estar sinalizado. Sigam ele lá, @escritorrtc, tá bom? Não deixem de acompanhar
a maratona de live que acontece do dia 15 de setembro até o dia 30. Antes a gente tem a Bienal. Eu estarei na Bienal no dia 7/9, que é um sábado, tá? A partir das 10h30 da manhã. Vou ficar lá até de noite. Quero ver os autores, os influencers. Vou fazer bagunça lá na Weclap. Estarei lá. Então manda direct. Vai no mesmo dia. Vamos nos encontrar. Vai ser uma delícia. Tá bom? Vou finalizando esse leitura finalizada. Já me segue lá no Instagram, @MoniqueMM18. Se inscreva no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Isso ajuda muito o canal a crescer. Ou dá o seu estrelinha lá no Spotify do Livro Não Me Livro. Tá bom? Eu sou Monique Machado e esse foi o Leitura Finalizada.